Hoje é a quarta pregação da série da família, O Caminho das Pedras. E o tema da pregação de hoje é a inimizade entre o homem e a mulher. Eu sei que para algumas pessoas essa série está sendo um desafio. E há um grupo de pessoas que eu quero que vocês saibam que nós não temos esquecido vocês, que são os solteiros, as solteiras, as viúvas, os divorciados, as divorciadas. Algo que nós temos orado ao Senhor é para nos dar graça para que vocês se sintam inseridos nessa série de mensagens. A verdade é que nós temos tentado falar da família como base de tudo. Então, sim, às vezes a gente vai focar mais no quesito homem e mulher, porque é a base. Mas se você está na qualidade hoje, por exemplo, de divorciada, mas você tem filhos, é importante que você reflita sobre o modelo que está passando para os seus pais, para os seus filhos, desculpa. Se você está na qualidade de viúvo ou de viúva, é o mesmo princípio. Se você está solteiro, é agora. É agora que você decide e aprende tudo que você não quer fazer dentro do seu casamento. Então, não feche seu coração, deixe que o Espírito Santo esteja ministrando também na sua vida. Eu tenho orado, eu pedi para Deus dar graça, sabedoria para que a mensagem chegasse a todas as pessoas. Então, me ajudem juntos, se disponha para escutar essa pregação. Para quem não sabe, eu sou psicóloga, isso já todo mundo sabe, mas minha área de especialização é terapia familiar de casal. Desde que um pouco antes de entrar na faculdade, eu já gostava de uma família, já gostava de um casal. Tanto que na faculdade pública, vamos dizer assim, da minha cidade, o currículo era psicanalista e nada a ver comigo. Tinha outras, e eu fui atrás até achar uma faculdade que seu enfoque fosse casal e família. Então, toda a minha graduação eu já fiz enfocada no casal, e depois que eu me formei, fiz minha especialização. Então, eu sou muito nova, mas eu já tenho 13 anos clinicando com casais e família. Então, eu tenho muitas histórias para contar. Vou contar? Claro que não, né, gente? Não posso. Então, eu vou falar algumas coisas bem gerais, que são mais comportamentos que eu tenho visto muito repetitivos ao longo dos anos de atendimento. Se você se identificar com algum e achar que eu estou falando de você, saiba que não. Mas se servir o chapéu, vista, tá? As únicas pessoas que eu vou usar com nome próprio, meu marido e eu, e meus pais, coitados, sempre vão aparecer nas pregações. Se ele sabe. E é isso, Deus vai nos dar graça para chegar até o final, tá bom? Se você é novo, seja muito bem-vindo. Vai ter coisas que eu vou lembrar de 3 pregações anteriores. As 3 estão no YouTube. Oi, amigos do YouTube, não esqueci de vocês. Estão no YouTube. É a pregação da presbítera Cláudia. Ela ministrou sobre o conceito de família, o desejo de Deus para a família. Depois nós tivemos a pastora Daisy, ela falou sobre feminismo. Depois, semana passada, nós tivemos o pastor Célio falando sobre a omissão dos homens. Então, eu estou falando com um grupo que já tem uma base legal. Se você perdeu alguma dessas, só busca no YouTube, no canal da igreja, você vai encontrar a sequência de mensagens. Dado essas devidas introduções, vamos lá. Eu não vou falar muito do Jardim do Éden, porque vocês estão há 3 domingos só escutando do Jardim do Éden, mas eu preciso começar no Jardim do Éden. Mas vai ser bem rapidinho. Eu não sei se você tem acompanhado o processo criativo de Deus ao longo de Gênesis, capítulo 1, mas o processo criativo de Deus nos conta o que ele fez a cada dia. Aí disse, no início criou Deus os céus e a terra estava vazia, bagunçada e vazia. E começa a descrição do que Deus fez a cada dia. Quando Deus encerrava seu dia de trabalho, ele dizia, e foi bom.
Ele separou as águas, os mares, e disse que era bom. Fez o sol, a lua, as estrelas, e disse que era bom. Fez os animais, os mamíferos, e disse que era bom. E assim ele foi. 1, 2, 3, 4, 5. Mas no sexto dia é feito o homem. No sétimo descansa e Deus passa a se referir à sua criação como muito bom. Só depois que o homem aparece em cena que Deus define sua criação como muito boa. Não encontramos críticas de Deus à criação em nenhum dos dias. Não há. Tudo que ele fez foi bom. Mas, no capítulo 2, versículo 18 de Gênesis, encontramos a primeira e única crítica. Não é uma crítica, é questionamento à sua criação. Diz o Senhor, eu vou usar hoje, amigos da mídia, Almeida. Eu acho que é Almeida atualizada e corrigida, se eu não me engano. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. A única coisa que Deus não gostou da sua criação é que o homem estivesse só. Deus nos fez seres relacionais, para nos relacionar uns com os outros. Então, ele disse o seguinte, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma... gente, não é essa versão. Farei-lhe uma ajudadora idônea para ele. Quantos aqui já escutaram o Natal da ajuda idônea? Só? Quantos aqui já escutaram que Deus fez uma ajuda idônea? Tá, vamos lá. Quantos de vocês já escutaram que Deus fez uma ajudadora idônea? Gente, pausa. Eu fiquei ontem por 12 horas na ministração dos passos, do leque. De fato, parabéns aos que chegaram, porque não me deixaram. Estou muito orgulhosa de vocês. Eu disse, não me abandonem. Amanhã eu quero todo mundo no culto. Então, pode ser que hoje seja um portunhol daqueles que vocês já conhecem. Mas tudo bem. Então, vamos lá de novo. Quantos aqui já escutaram sobre a ajudadora idônea? Muito bem. A pastora Daisy, na pregação sobre feminismo, ela falou bastante da Éser. Quantas lembram da Éser? Éser é o hebreu de ajudadora e encontramos que é aquela que ajuda, que dá, defende, socorre, um socorro, etc. Vocês lembram? Muito bem. Hoje eu quero iniciar falando da idônea, porque você já sabe o que é Éser. A pastora Daisy já adiantou essa parte. Ajuda idônea. O grego da palavra idôneo é neged, que significa oposição. Vamos de novo? Quem não está digerindo? Vamos de novo? Neged significa oposição. Então, quando o Senhor disse, farei uma ajudadora idônea, ele disse, e eu farei uma ajuda em oposição. O que significa neged? Parte oposta, contraparte, em contra. É o oposto. Vamos pensar em um carro. Todo carro precisa de um acelerador, certo? Que outra coisa ele precisa? Freio. Eles são opostos, mas eles são precisos para avançar. Se sua esposa está, se seu esposo está do seu lado, olhe para ela e fale, você é minha oposição. Eu já poderia encerrar a pregação, certo? Verdades já foram ditas.
Muito obrigada pela participação nessa manhã. Uma vez que Adão e Eva deram entrada ao pecado, essa ajuda em oposição que Deus tinha criado tornou-se uma oportunidade para o inimigo destruir as famílias. E é o que ele está fazendo até hoje. Uma vez que tudo se destruiu, o plano de Deus, eles fizeram tudo ao contrário do que Deus tinha sonhado para nós. A oposição da nossa ajuda idônea passou a nos incomodar. O que Deus considera idôneo não é o que nós consideramos idôneo. Deus considera idôneo aquilo que vai dar equilíbrio para as duas pessoas avançar. Mas isso foi o que começou a nos incomodar dentro do casamento. E no Velho Testamento nós encontramos vários exemplos péssimos do que seria uma família. E eu registrei alguns deles. O primeiro deles é Abraão e Sara. Todo mundo ama Abraão e Sara. Mas se você presta atenção na história, é um péssimo exemplo de um casal. Por quê? O Senhor prometeu a eles que daria um filho. A Sara já não acreditou muito. Mas Deus prometeu. Ele fez isso depois falou de novo. Só que como Deus estava demorando para cumprir sua promessa, a dona Sara teve uma grande ideia. Abraão, eu acho que o plano de Deus era diferente. Eu vou te dar minha serva, você tem relações sexuais com ela, ela vai engravidar e esse vai ser o filho da promessa. Ela deu o jeitinho brasileiro das Arábias. Sim, né? Tanto que Ismael se tornou o pai do mundo árabe. Não era o desejo de Deus. Ah, tudo é culpa de Sara. Não, gente. Cadê o Abraão dizendo, tá louca, mulher? O nosso Deus prometeu e ele vai cumprir. Cadê o registro? O que ele fez? Tudo bem, você está pedindo, eu vou fazer o trabalho. Não achamos negação nenhuma. Certo? O exemplo que falamos, uma mulher tomando o lugar que não lhe corresponde e o homem omisso. E aí deu no que deu até hoje. Temos outro exemplo, Isaac e Rebeca, os filhos daquele casal. Os dois irmãos, Esaú e Jacó, eles já nasceram, a Bíblia nos diz que eles já nasceram lutando, tanto que nasceu agarrado dessa parte. Então, é bem provável que já estavam lutando pela primogenitura. Primogênito era Esaú. O outro era Jacó. Não, Jacó, sim. Aí tem aquele lance de ele vender a primogenitura por um prato de lentilha. Só que nós encontramos um comportamento muito doentio por uns pais, que é, cada um tinha seu preferido. Gente, está errado. Tudo bem que nossos filhos são diferentes, mas não dá para ter o preferido. Aí, a dona Rebeca escuta que o Isaac vai abençoar o Esaú. Prestes a morrer o Isaac, vai abençoar as suas descendências, passar a bênção geracional. E a dona Rebeca, super respeitando a autoridade do Isaac, vai até o Jacó e diz, filho, corre. Seu pai vai fazer isso, mas eu não quero que ele faça isso, porque eu quero que você seja abençoado. Vamos dar um jeitinho, vamos pegar um bicho, a gente bota a pele, você vai ganhar bênção, tarará, e faz a maior bagunça que gera em muitos anos de treta entre dois irmãos. Uma mulher que não respeitou o lugar do seu marido. Temos outro casal super abençoado. Ela é tão abençoada que nem achei o nome da mulher. A esposa de Jó. O homem está no buraco, lascado até mais não poder. E sua esposa maravilhosa que disse, amaldiçoa a Deus e morre. Tudo o que o ser humano precisa ouvir no dia da angústia. Não havia mais esperança.
No Velho Testamento não há muita esperança para os casais. Nós encontramos estupro dentro da família do rei Davi, nós encontramos um monte de modelos disfuncionais de família, e a verdade é que o Velho Testamento nos registra muitas famílias sem esperança. Onde estava a esperança? A esperança ela foi registrada em Gênesis 3,15, onde houve uma maldição, mas também houve uma promessa. A palavra do Senhor disse, e porém, Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É a primeira vez que profeticamente se fala sobre Cristo. Quem está falando é Deus, ele está falando para a serpente e disse, e porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre sua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça. A semente dela, e é por isso que Cristo vem e Cristo nasce de uma mulher. Quando que Cristo ferirá na cabeça do inimigo? Lá, depois de Apocalipse, onde ele será completamente derrotado. Mas momentaneamente o inimigo feriu o calcanhar de Cristo quando morreu na cruz de Calvário, porque ele achou que tinha ganhado. É a primeira vez que se fala de Cristo. É a primeira vez que Deus disse, até vocês não conhecerem meu filho, o Salvador, não há esperança nenhuma para o casamento de vocês. E é desse Cristo que eu quero falar para vocês. Nós podemos fazer grandes dissertações sobre família. Quando eu li o tema, a terapeuta que é em mídia tinha um monte de dicas para ajudar vocês como casais. Mas o Senhor falou que não era isso. Que eu precisava falar dele. Que eu precisava falar de quem ele é e da sua glória. Porque até que você não entende quem é Cristo, seu casamento não pode viver a plenitude que há nele. E o Senhor pediu outra coisa para mim, que não é difícil, mas que é um desafio, e é que eu contasse minha história para vocês. Alguns de vocês sabem, muitos de vocês não sabem, e eu vou tentar contar essa história bem rápido, porque eu não quero que minha história seja o mais importante dessa pregação, e eu quero respeitar o tempo. Eu, Nathalie, eu sou casada com um homem maravilhoso. Homem maravilhoso, levanta a mão. Eu sou casada há 12 anos. E esse homem maravilhoso, por muitos anos, não foi maravilhoso para mim. Por muitos anos, ele foi o motivo da minha raiva, da minha tristeza, da minha frustração. E eu vou contar essa história para vocês. Nós nos casamos na Colômbia, no dia 11 de dezembro, às 7 horas da noite. Às 6 da manhã, embarcamos para o Brasil. Eu casei no dia seguinte aqui no Brasil e eu mudei tudo. Eu deixei para trás minha família, minha igreja, tudo que eu tinha, e eu vim formar uma família com o Taylor. E naquela época nós frequentávamos uma igreja e eram todas as pessoas que eu conhecia aqui no Brasil. Tudo que eu tinha de referência era essa igreja. Uns 6 meses depois que nós assumimos essa igreja, que nós nos casamos, assumimos um grupo de jovens dessa igreja e Deus nos abençoou, foi muito bom. Mas houve algumas diferenças com o pastor. E quando nós tínhamos quase 2 anos de casados, nós fomos convidados para nos retirar da igreja. É a forma chique de ser expulso da igreja, tá? Isso foi numa quarta-feira, nós fomos expulsos da igreja. Não foi autorizado que nós falássemos para ninguém. E o motivo pelo qual nós fomos expulsos da igreja é porque eu compartilhei com o pastor o meu desejo de ser pastora. Eu disse para ele, eu quero exercer o chamado ministerial
E ele achou que eu iria dividir a igreja e fomos expulsos. Então, de uma quarta-feira, às 8 da manhã, a uma quarta-feira, às 10 horas da manhã, nós não pertencíamos a nenhum lugar e éramos somente Taylor e eu. Naquela época, ainda não era muito forte, culto online, enfim, mas a gente só assistia culto online. E depois disso, a igreja que eu tinha saído da Colômbia, eles falaram, bom, se você tem um chamado ministerial, você não tem mais igreja, assume o desafio, vai. Eu tinha muita convicção do meu chamado ministerial. Taylor, na época, ele disse que também. E nós iniciamos, dentro da nossa casa, uma célula que futuramente se tornou uma igreja. Só que, nesse processo, meu marido não tinha maturidade espiritual para estar ao frente de uma igreja. Nós dois trabalhávamos secularmente e no final de semana nós nos dedicávamos à igreja. E isso foi gerando muita crise entre nós dois. Porque eu esperava que ele me ajudasse, eu esperava que ele tomasse uma posição, eu esperava que ele reagisse, que ele fizesse alguma coisa. E ele era só ele. Não adiantava empurrar, não adiantava fazer nada, e ele ficava muito bravo comigo. E na cabeça do Taylor, eu só exigia, eu só mandava, eu só brigava. E na minha cabeça ele não fazia nada, não respondia. E cada vez isso foi nos distanciando mais. As nossas diferenças começaram a nos distanciar e a nos fazer muito mal. Assim passaram uns anos. Depois eu engravidei. E a minha gestação foi uma gestação de alto risco. Então eu tive que ficar deitada por mais de 6 meses. E eu ficava deitada a maior parte do tempo, menos quando eu tinha que pregar e fazer as coisas da igreja, porque alguém tinha que fazer. E era muita briga dentro de casa. Muita. Quando Sophie nasceu, minha tireoide ficou muito comprometida pela quantidade de medicamentos. Então, eu desenvolvi o que aos olhos dos outros seria uma depressão pós-parto, mas não era. Era uma crise de hipotireoidismo, mas que demorou 1 ano para ser diagnosticada. E esse ano foi o ano do oscurantismo. Porque eu só me perguntava todos os dias por que eu tinha casado com esse homem. Dentro de mim, eu acho que... Eu não sei se era ódio, mas eu tinha muita raiva com ele, porque ele não conseguia perceber o quanto eu me doava, o quanto eu fazia. E o coração dele também estava profundamente machucado, porque eu cobrava algo dele que ele não conseguia dar. Quando a Sophie fez 1 ano de casados... Quando ela fez 1 ano de idade, para esse tempo, apareceu na minha vida alguém que tinha sido meu amigo da faculdade. Na época da faculdade, eu gostava dele. Eu só não tive nada com ele porque ele não era cristão. E eu tinha muito clara a minha convicção com relação a Deus e quem eu era e o que eu queria ser. Mas, quando ele apareceu, naquele momento, minha vida estava muito ruim. Eu tinha engordado muito por causa da minha gestação. Além disso, eu não sei porquê, meu cabelo ficou preto durante o tempo de gestação. Então, eu estava gorda. Meu cabelo era preto e eu estava com aparelho. Quando eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia. Não só por feia, gente. Eu não sabia quem era essa pessoa que estava no espelho. Não era eu. Tanto que não tem fotos dessa época. Porque fisicamente nem parecia comigo. Quando essa pessoa apareceu, o discurso dele sempre me remetia à pessoa que eu era na época da faculdade. Para ele eu era legal, para ele eu era muito inteligente, para ele eu era especial, para ele eu era um monte de coisas que eu não era mais para o meu marido. E eu comecei a me envolver emocionalmente com ele. Graças a Deus ele não mora aqui no Brasil, porque eu entendo hoje que se ele morasse, talvez as consequências teriam sido piores na minha vida.
Mas isso não quer dizer que eu não fui infiel e não traí o meu marido. E eu abri uma porta que não deveria ter sido aberta dentro do nosso casamento. E como para Deus não há nada encoberto, obviamente meu marido descobriu. Ele descobriu e nós conversamos e tal. Ele disse que me perdoava, até porque eu quero que vocês entendam. Não era uma coisa sexual, não era uma coisa demais, mas era uma pessoa com que eu me sentia bem e que não era meu marido, tá? Mas eu sei que o coração do Taylor rasgou completamente nesse momento e o Taylor não conseguiu me perdoar. E na época ele saiu de casa por 10 dias. Nós conversamos, tarará, e ele voltou, mas ele nunca mais voltou. Se vocês entendem o que eu quero dizer. Ele já me odiava, gente. Ele já achava que eu reclamava que eu era isso, que eu era aquilo. Mas depois que ele voltou, para ele eu era... sei lá o que era. Mas era muito ruim. Depois disso, nesse processo, na verdade, porque tudo foi meio junto, Taylor tinha encerrado a igreja. Taylor não falou para mim, não perguntou o que eu pensava, nada. Ele foi na casa de todo mundo e acabou com a igreja. E eu estava completamente destruída, porque eu não sabia quem eu era, eu odiava a pessoa com que eu morava, eu não tinha para onde ir, e eu comecei a me afastar de Deus, porque, obviamente, Ele era o culpado de todas as coisas que aconteciam na minha vida, né? Sempre é assim. O que aconteceu? Passou, não sei, 1 ano, eu acho, e estava tão ruim, mas nada é tão ruim que não possa piorar, gente. E o Taylor, no ano de 2017, né? Ele decidiu sair de casa para nunca mais voltar. E eu, como uma mulher sábia e prudente, falei: pode ir embora. Porque você que eu não quero mesmo. Ele foi embora. No mesmo mês, eu perdi meu emprego. E na mesma época, meus pais, muito bravos comigo, eles não quiseram mais falar comigo. E eu fiquei comigo mesma. E a minha filha. Taylor saiu e 1 mês depois, vai dar certo. E 1 mês depois, Taylor estava com outra mulher. Só que, com muita sabedoria, meu marido postou em todas as redes sociais. E então, o que até então era a solidão do meu apartamento, passou a ser uma exposição a nível internacional, porque na Colômbia todo mundo soube de um dia para o outro. Foi muito difícil. Nesse processo, eu tinha uma amiga que ela era pastora no Rio de Janeiro e ela estava em Porto Alegre e ela foi para minha casa. E ela começou a falar várias coisas comigo e entre ela começou a me lembrar quem eu era em Cristo. E eu agradeço muito essa mulher porque ela ia todos os dias em casa para lembrar quem Deus era para mim. Eu já não tinha muita esperança no casamento. E ela dizia: não sei se vai voltar seu casamento, mas você precisa encontrar quem é Deus para você. E eu tinha muita raiva, eu brigava muito. Nós começamos a orar para que meus pais pudessem entender. Porque, como eu estou aqui, eu estou falando mais de mim, mas hoje o Taylor também sabe o que ele falou, o que ele fez dentro de casa. Ele também tinha sido muito agressivo, tinha pedido coisas de mim que não era para ele ter pedido em termos de decisão, em termos de responsabilidade. E tudo isso tinha feito um buraco muito grande dentro de mim. E nós começamos a orar. E teve um dia que eu sabia que meu marido ia ter relações sexuais com essa mulher. E eu fui onde ele estava morando e eu pedi para, por favor, ele não fazer isso. Ele disse: eu não quero mais nada com você, você pode ir embora. E
eu soube exatamente o dia que foi. E foi muito difícil. Mas nesse processo com essa pastora, eu fiz meu processo de reconciliar com Deus. E eu chorei meu pecado e eu me arrependi. E eu comecei a dizer para Deus, Senhor, não interessa o que vai acontecer de agora em diante. Mas eu só tenho uma convicção de que minha vida te pertence e eu quero te servir todos os dias da minha vida. E eu acho que Deus levou uns 2 meses onde Ele só ministrava na minha vida que sua graça me baste, me seja, que minha graça te baste, te seja suficiente. E quanto Deus mais ministrava no meu coração nisso, mais eu não queria perder a minha família. E quanto Deus mais se fazia real na minha vida, mais eu queria que minha vida, que minha família não se perdesse, mesmo com tudo que eu estava vendo. Passou um tempo e essa acho que é a parte da história que vocês conhecem. A pastora Annalise me escreveu e eu tinha conhecido ela na Bolívia num curso do Rever. Ela perguntou como estava e eu contei para ela como estava. Estávamos perto do Dia das Mães. Eu estava muito mal. Deixa eu falar, espera que falta um pedacinho. Naquele dia que eu soube que o Taylor estava com outra mulher, esse dia meus pais me ligaram. Eu estava chorando e minha mãe falou, o que você precisa? Eu disse, mãe, eu preciso que você venha. E ela veio para o Brasil, ela ficou cuidando de mim por 30 dias. Eu chorei 30 dias seguidos nesse processo. Era muita dor. Eram 30 dias de toda a dor, de todas as perdas possíveis da minha vida. Tudo doía. E uma semana antes da minha mãe ir embora, a pastora Alice escreveu. E ela disse, vem para cá. E minha mãe disse, eu pago a passagem e você vai. Aí eu pedi autorização para o Taylor para trazer a Sofia, eu vim para cá. E o pastor Nivaldo e ela me acolheram, eu nem sabia quem era o pastor Nivaldo, mas ele me acolheu como se, do jeito do pastor Nivaldo. E eles foram muito graciosos comigo. De manhã o pastor Nivaldo ficava a manhã toda comigo. E o pastor Nivaldo só trabalhava comigo identidade. Quem você é? Quem que Deus disse que você iria ser? Falava. E à noite eles dois sentavam comigo e trabalhavam meu casamento. Depois de 5 dias eles falaram, você está disposta a dizer para o seu marido, pedir perdão para ele e querer resgatar seu casamento? Eu disse, não. Eu disse, não acho justo, porque eu já sofri muito na mão dele. Eu errei, eu sei que eu errei, mas quem está com outra mulher é ele, quem está fazendo e desfazendo com outra mulher é ele, não sou eu, e eu não vou pedir perdão para ele. Eles falaram, tá bem, ora. Tá bom. Era a véspera do Dia das Mães. Eu fui dormir. Eram 10 horas da noite. E o Espírito Santo ficou debatendo comigo até as 4 da manhã. Eu disse, não vou fazer. Eu não vou fazer porque o Senhor não sabe. O Senhor sabe tudo que eu já sofri nesse casamento. Não. Mas você precisa confiar em mim. Eu disse, não vou fazer, não vou. E eu fui às 10, 11, 1, 2, 3. E às 4 da manhã, eu não sei se eu estava cansada, eu não sei se eu já tinha perdido todos os argumentos. Eu disse, tá bem, Deus. Eu decido confiar em você. E eu escrevi um texto enorme, onde eu reconhecia tudo, eu pedia perdão, eu não criticava nada no Taylor. Eu assumia toda a responsabilidade de tudo. E no final eu escrevia, se você ainda quer lutar pela nossa família, eu estou disposta. O Taylor respondeu com muita graça. Não sei o que falar. E eu queria quebrar o telefone. E a Alice falou, agradece ele. Não vou agradecer. Eu lembro que eu estava voltando para Porto Alegre, ela me levou no mercado público. E ela disse, escolhe um presente para o Taylor. Como é que é? Ela, escolhe, você vai levar alguma coisa para ele. Eu disse, não vou levar nada.
vai. Ela me fez escolher um doce de leite. Eu acho que até ela pagou. Mas eu levei o trem para o Taylor. Quando eu cheguei, minha tia me ligou. E minha tia disse, Nathalie, eu tive uma visão com você. E eu vi uma serpente amarrando o Taylor. E eu orei, eu tenho orado, e eu entendi uma coisa. Você não sabe ser. Você não tem tomado posição de quem você é. E você não sabe ser autoridade espiritual na vida do seu marido. Eu disse, como assim? Ela disse, bom, ele pode estar fazendo o que quiser, mas você é esposa dela diante de Deus, toda a autoridade está em você. Começa a orar de forma estratégica sobre a vida do seu marido, porque até hoje ele continua sendo seu marido. Ele pode estar com outra pessoa, mas esse relacionamento é indigno aos olhos de Deus. A esposa legítima é você, então tome autoridade. Eu disse, tá bom. E eu comecei a orar. Gente, eu entrava no meu quarto e eu começava, Senhor, com a autoridade que eu tenho como esposa. Eu dou uma ordem para que tudo que está tendo autoridade na vida do meu marido caia por terra. Senhor, incomoda ele. Senhor, que ele não está... E eu ia. Aí chegou uma hora que eu disse para Deus, Senhor, se você vai me dar meu casamento de volta, eu não vou receber de volta nesse propício. Então, ele não pode. Não sou obrigada, né, gente? Eu não aceito que meu marido tenha mais intimidade sexual com outra mulher. E se algum dos dois tiver que quebrar a perna, então que quebre, mas eu não vou aceitar mais. Para a glória de Deus, a pessoa quebrou a perna. E eu orei, e eu tomei posição todos os dias. E eu dizia, Senhor, quebranta ele, quebranta ele. Um dia ele chegou na minha casa, 2 horas da manhã, com nossa filha gritando. Ele disse, a Sophie não se acalma comigo. E que a Sophie não quisesse estar com o Taylor era uma das piores patadas que o Taylor podia receber. Porque ele podia ter cometido muitos erros no nosso casamento, mas como pai, ele é intachável. Mas a Sophie não suportava estar perto da presença do Taylor. E o Taylor, Deus começou a fazer. Até que um dia, para a glória de Deus, meu marido estava indo na freeway, no carro, e ele queria colocar um raio de música, daquelas bem mundanas. E por coisas que só o Espírito Santo faz, ele errou, colocou na época um CD de Anderson Freire, onde era a música da Igreja Vem. E no meio daquela estrada, Taylor começou a chorar. E o Espírito Santo se revelou a ele. E ele não teve outra opção a não ser parar no encostamento e chorar o seu pecado. E enquanto ele chorava seu pecado, entrou uma mensagem do pastor Nivaldo se apresentando, dizendo, sou o Nivaldo. Eu estive com sua esposa e se você quiser, eu quero ajudar você. No dia seguinte, Taylor foi na casa da outra mulher, encerrou tudo, falou para a mãe dele, queria lutar pelo casamento. E ele foi na minha casa e disse, eu quero lutar pela nossa família. E nós somos exemplo vivo de um Deus que traz vida e de um Deus que restaura. Queridos, só em Cristo é possível viver o verdadeiro modelo daquilo que Deus tem para nós. Não há um modelo que não seja. Sometam-se uns aos outros em amor. Esposas, sometam-se ao seu marido, assim como Cristo. E maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, em que deu a sua vida por ela. Esse é o modelo de redenção para o casamento. E ele só é exposto e apresentado depois do sacrifício de Cristo na cruz. Não tentem inventar moda de fazer um casamento diferente, porque esse é o único modelo que funciona. E eu quero falar uma coisa para vocês. Taylor não mudou.
Assim, mudou algumas coisas, né? Sim, né? Óbvio. Mas em quem é ele não mudou. E adivinhe? Eu também não. Por quê? Porque Deus fez ele, Deus me fez e Deus nos fez desse jeito. Tem coisas que a gente muda. Óbvio, eu mudei coisas. Ele não gostava que eu gritasse, que eu falasse alto. E hoje eu não faço isso. Mudei, é um comportamento. Mas eu não deixei de ser quem sou eu. E ele não deixou de ser quem ele é. Mas nada do que ele é hoje me incomoda. Porque hoje entendo ele através dos olhos de Cristo. Porque hoje eu entendo que esse homem maravilhoso é minha ajuda idônea. Que a diferença dele é o que me protege naquilo que eu sou. Que esperar por ele é uma bênção. E eu tenho, gente, um marido maravilhoso. Eu já falei para vocês, ontem eu fiquei aqui o dia todo. Eu falei, amor, eu não lembro se foi na sexta ou no sábado. Eu disse, amor, esse final de semana vai ser puxado para mim. Que eu tenho os passos, depois temos grupo de casais e no outro dia eu vou pregar nos 2 cultos. Ele, tá bem, amor, fica tranquilo. Eu vou dizer, em termos do meu marido, o que é, pode deixar. Vocês lembram do pastor Célio dizendo para a Luclécia, deixa comigo? Eu vou falar o que foi para o meu marido. Ele falar, deixa comigo. Eu cheguei ontem na minha casa meio-dia e meu marido tinha feito almoço para mim. Ele tinha lavado a roupa. Ele ficou com minha filha o dia todo. Quando eu cheguei em casa e abri a porta, eu recebi ele e minha filha. E eu recebi o sorriso da minha filha de 8 anos, dizendo, mãe, a gente limpou a casa. Vai ver meu quarto, ele ficou muito bonito. Fui tomar banho e meu marido perguntou, amor, você quer alguma coisa para jantar? Esse é meu marido. E hoje, às 3 da manhã, como a maioria das casas dos campograndenses, tinha uma criança tossindo. Só Jesus na causa. Adivinhem quem levantou para dar o remédio para minha filha? Foi meu marido. Ah, Nathalie, você é folgada? Claro que não, né, gente? Porque se fosse meu marido, que tivesse estado ontem à tarde, aqui no ensaio, se preparando para o louvor, ele teria chegado em casa e ele teria encontrado uma janta. Teria encontrado uma casa organizada. Eu sou a ajuda idônea dele. Ele é minha ajuda idônea. Não existe nada que ele não consiga fazer em casa, do mesmo jeito que não existe nada que eu não consiga fazer em casa, porque os dois nos comprometimos com o nosso lar e nos comprometimos a que nossa casa seria um reflexo da glória de Deus. Eu perguntei, amor, eu vou contar nossa história. E sabe no que ele disse? Pode contar tudo, porque a nossa história tem que refletir a glória de Deus. A evidência do que Deus fez na nossa vida é que isso não nos tem mais preso. Eu não tenho nenhuma dívida com Ele e Ele não tem nenhuma dívida comigo. Nós deixamos tudo isso aos pés da cruz e abraçamos Efésios 5 e decidimos viver debaixo dessa regra. E Deus quer o mesmo para essa igreja. Jovens, não tem muitos, mas se você ainda não casou, você precisa entender que a ajuda idônea que Deus vai dar não é alguém que vai levar todas as suas ideias em execução, não é alguém que vai fazer todas as suas vontades e não é alguém que vai simplesmente se jogar para você fazer tudo o que quiser. A ajuda idônea aos olhos de Deus é uma ajuda em oposição. É alguém que vai dizer para você, cara, não faça porque você vai quebrar a cara e vice-versa. Era para sermos diferentes. Se fôssemos iguais, cometeríamos os mesmos erros. Mas a diferença faz que tenhamos formas, olhares e dimensões diferentes para fazer as coisas. Uma coisa que Taylor e eu encontramos com muita frequência.
Para quem não sabe, Taylor também é psicólogo, então Taylor também tem muitas histórias porque já são muitos anos atendendo. Então nós gostamos eventualmente de sentar e ver padrões de repetição que encontramos. E eu vou contar um padrão de repetição que encontramos desde que atendemos aqui em Campo Grande. Mulheres que sustentam os seus maridos, mesmo quando eles trabalham. Sustentam mesmo. E tem que trabalhar, tem que colocar todo o dinheiro delas para dentro de casa, tem que cuidar da casa, tem que fazer um monte de coisa. E quando saem, e quando termina, o cara tem toda a grana para ele. E a casa está desabrigada. Eu pergunto para vocês, dentro de um modelo bíblico isso é correto? Mas acontece. E se espantem, muitas vezes no contexto cristão. Quando suas esposas saem e trabalharam no dia inteiro e você ficou de folga em casa, quando sua esposa chega cansada às 8 da noite, você recebe ela com: oi amor, preparei uma janta para você? Ou você é daqueles que pergunta: e aí, o que vai sair de janta? Porque, gente, eu tentei achar, mas na Bíblia não diz que é função da mulher cozinhar. Só disse que a mulher sábia edifica a sua casa, mas não disse que é função da mulher cozinhar. Porque se somos ajuda idônea, se eu entendo que o meu marido, a minha esposa, está trabalhando para o sustento da nossa casa, está se esforçando, eu posso fazer a minha parte dentro de casa. Pode? Então, se reclama, só briga. Mas, gente, vamos cair na real. Como você acha que uma mulher que trabalha das 8 às 18, chega às 18h30, 19 em casa, ainda tem que fazer janta, cuidar das crianças, tirar o lixo, lavar roupa, pendurar roupa, dobrar roupa, varrer, fazer um monte de coisa? Como vocês acham que esse ser humano vai ser bem-humorado? Não, de verdade, eu não sei. No mês que eu tive dengue, que eu contei para vocês. Então, foram nos 10 dias do dengue, teve alguma... Não, a gente teve retiro dos pastores, depois teve outra semana de trabalho, depois se emendou as 2 semanas do dengue, que eu quase morri no dengue. Ô, dengue, gente. As hipóteses dizem que eu tive muito seguido Covid e dengue, então eu não tinha corpo para suportar, foi ruim. Sabe no meu marido o que fez? Ele é demais, gente. Aí ele falou, terça-feira. Eu passei na sala, ele olhou para mim e ele falou assim, terça-feira. Eu disse, terça-feira o quê? Terça-feira vai vir uma mulher para limpar a casa, para que você não tenha que fazer nada. Gente, eu cheguei na reunião da gestão, que é na terça, chocada, e disse, gente, meu marido pagou uma faxineira para eu não fazer nada. Mas também, muitas vezes, quando não tínhamos dinheiro, fomos ele e eu que cuidamos da nossa casa. Eu cuido da nossa casa, não sou preguiçosa, e ele pode falar sobre isso. Eu sei que ele trabalha alguns dias mais horas do que eu. Então, ele sabe, ele chega meio-dia e tem almoço pronto. Se for quinta-feira, não dá tempo de almoçar. Ele vai abrir a porta de casa e vai encontrar uma marmita quentinha. Ele pega e vai comendo no carro. Eu cuido dele. E ele cuida de mim. Nós não precisamos ser oposição. Há uma diferença entre oposição e outra. Rivalidade entre nossos cônjuges. Agora, eu quero que vocês lembrem, pais, casais, que vocês estão modelando para os seus filhos. Meu pai não gosta de limpar casa. Nunca gostou. Nunca vi meu pai com uma vassoura. Nunca vi meu pai fazendo nada de casa. Nada. Mas desde que eu me entendo por gente,
toda semana, ele paga a faxineira para minha mãe não ter que fazer nada. Ele paga. E ele faz questão de dizer, eu não gosto, mas eu também não gosto que minha esposa faça. Essa é a verdade. Ele detesta ver minha mãe limpando a casa. Ele provê. Agora, se minha mãe está doente, se minha mãe está qualquer coisa, adivinhem quem que vai cozinhar? Meu pai. Se alguém é convidado na minha casa, quem que vai cozinhar? Meu pai. Ele gosta. E quem aprendeu com ele? Meu irmão. E meu irmão cozinha para a esposa dele. Se temos reunião familiar, ele e meu pai vão cozinhar. Tanto que nesses dias meu irmão ligou que ele não sabia que eu cozinhava. Porque na minha casa, na minha vida, os homens que eu conheço, todos cozinham e servem também dentro de casa. E pasmem, nenhum perdeu a mão até agora. Eu fico surpreendida. Como você tem tratado o seu cônjuge, a sua esposa? O que você tem modelado para os seus filhos? Sabe que o Senhor me lembrava nesses dias? Eu acompanho vários casais. Taylor e eu agora estamos acompanhando um grupo de casais na Colômbia por um tempo que estamos servindo eles dessa forma. E algo que encontramos de fato ontem, eles falaram sobre isso, como é difícil esse processo de decisão, porque muitas vezes as pessoas querem ir para a casa dos seus pais de origem para que eles decidam, para que eles façam as orientações. E o Senhor me trouxe à memória algo que meus pais fizeram quando eu ia casar. Eu não lembro se foi um dia antes, no dia não sei, mas meus pais falaram, você ainda pode desistir. Até você falar assim, no altar a gente aceita que você dê para trás. Mas o dia que você disser sim no altar, diante do seu marido e diante de Deus, você só é bem-vinda nesta casa, como visita e com seu marido. Algo diferente a isso, nós vamos respeitar. Mas você não é bem-vinda nessa casa para morar sozinha porque você deixou para trás seu casamento. Você pode pensar, que pais ruins, mas eles não foram ruins. Quando eu precisei, eles estiveram juntos. Quando eu disse, mãe, você pode vir, eles vieram. Mas eles nunca negaram nos princípios de Deus. Eles nunca tentaram enfeitar para consolar a coitada da Nathalie, não. Eles deixaram muito claro o que tinha sido o meu erro e meu pecado. Como é você com seus filhos? Você dá modelo segundo o modelo bíblico? Como você trata seu cônjuge dentro da sua casa? Então, rapidamente, como você se posicionar no casamento? Primeiro, entendendo que a posição do nosso cônjuge e as nossas diferenças foram considerados por Deus como idôneas, como seu plano e como uma doação daquilo que realmente precisávamos. Olhe para o seu marido e entenda que ele é tudo o que você precisa. Maridos, olhem para suas mulheres e vejam que ela é tudo o que você precisa. Mesmo que tire do sério, é isso que você precisa. Segundo, lembrem que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Parem de ganhar seu casamento na porrada. Parem de fazer papel do Espírito Santo tentando convencer o outro do que está errado. O único que você pode mudar no seu casamento é você mesmo. E 1 de Pedro 3 disse, se o outro errar, fique quieto, fique em silêncio e seu comportamento deixará em evidência o erro do outro. Se o buraco é muito mais embaixo, vai gastar joelho, vai orar, tome autoridade no mundo espiritual de quem você é.
Esposos, vocês são a autoridade espiritual das suas mulheres. Interceda por eles. Se ela está reclamando muito, pare de brigar com ela. Vai lá até o Espírito Santo, dobre seu joelho e fala: Deus, chega, não aguento mais essa mulher enchendo minha cabeça. Que ela possa entender que isso me machuca, que ela possa entender que isso me dói. Esposas, vão gastar joelho com o Senhor. Vocês são a autoridade dos seus maridos. Abençoem eles. Quando saiam, declare bênçãos sobre ele. Meu amor, que seu dia seja maravilhoso. Que nenhum mau pensamento lhe ocorra. Que ninguém possa passar pelo seu lado para lhe fazer mal. Declare a bênção de Deus sobre seu cônjuge todos os dias. Parem de chamar seu cônjuge de lerdo, de lerda, ignorante, mocorongo, burro. Quantas vezes por semana você diz que saco, por que eu casei com esse animal? Preste atenção, eu desafio você essa uma semana de você se escutar tudo que você fala torpemente sobre aquele que mora com você. E comece a trocar essas palavras por bênção. E terceiro, medite na palavra de Deus, aplicando de forma eficiente nos seus relacionamentos. Olha o que diz Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quantos aqui já responderam com palavras duras? E você não quer receber ira? A gente está na Bíblia. Quem responde de forma dura ganha ira, mas a resposta branda desvia o furor. Você quer quebrar seu marido? Deixa ele vir com força. Você para, sorri e diz: me perdoa, meu amor, você está certo. Você já ganhou. Você derruba seu marido, reconhecendo e baixando a voz. Provérbios 17:28. Olha essa. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que fecha os seus lábios é tido por entendido. Até o tolo, quando se cala, é considerado sábio. Seja um tolo sábio. É só ficar calado. Aprenda a levar suas batalhas no lugar certo. Queridos, o inimigo tem roubado muito de nós. Ele já me roubou muito, hoje eu não deixo ele me roubar. Mas tem muitas pessoas aqui que têm sido profundamente roubadas. Que não suportam mais morar na mesma casa com seu marido, com sua esposa. Muitos aqui já perderam a esperança de que existiria alguma mudança. Um dos motivos pelo que isso acontece é porque Cristo ainda não é suficiente. Enquanto Cristo não for o primeiro da sua casa, viver um modelo correto de casamento se torna impossível. Eu quero pedir para vocês ficarem em pé. É bem pouco provável que você esteja num buraco maior do que eu já estive. Os que conhecem a história dos pastores dessa igreja, então, pastor Cláudio, a pastora Daisy, os presbíteros Cláudia e Wesley, sabem como eles também testemunham de um Deus que restaurou. Essa igreja é testemunho de um Deus que faz novas todas as coisas. E eu não sei se tem casamentos nessa casa, nessa manhã.
precisam urgente da intervenção de Jesus. E nós queremos orar por vocês. Eu não quero expor ninguém, tá? De verdade. Mas parte do meu processo de restauração envolveu muita humildade, ao ponto de eu declarar para o mundo que eu precisava de ajuda. Então, sim, é uma declaração pública também. Mas você está no lugar correto e seguro para fazer isso. E nós queremos orar por vocês. Eu quero pedir que vocês venham como casal. E eu vou pedir para Daisy e para o pastor Cláudio, para Cláudia, para o pastor Wesley e para o Wesley, que como casais, abençoem casais. Não porque eles são perfeitos, gente. Mas porque eles passaram pelo processo e dão testemunho de um Deus que restaura. O primeiro passo, queridos casais, é pela fé. Porque o primeiro passo se trata de um reconciliamento com Cristo. A primeira ação pública é: Cristo não tem sido suficiente, por isso me custa viver, Efésios 5. E hoje esse é o tempo. Você pode falar? Pode? Eu vou querer que o pastor Célio e a Lu também orem. Eu sei que ele está, mas... Meu amor, se você quiser vir, eu já vou lá e a gente pode orar juntos. Hoje, pela fé, declaramos que essa casa e suas famílias decidem viver o modelo correto. Os solteiros, as solteiras, as viúvas, vocês também têm um lugar muito importante. Primeiro, porque muitas continuam sendo mães e são modelo também para os seus filhos, onde precisam modelar, romper modelos que se fizeram de forma errada dentro da sua casa. Solteiros, se vocês entendem que ainda não há um compromisso profundo com Cristo, que você pode falhar no seu casamento, é um dia também de consagração. E nós queremos orar por todos vocês.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Israel. Amém. Senhor, nós continuamos na tua presença, te agradecendo pela fé, tudo aquilo que o Senhor iniciou, porque sabemos, Senhor, que aquele que iniciou a boa obra será fiel para completá-la até os últimos tempos. Senhor, eu oro para que essa igreja viva a profundidade do casamento, que tudo aquilo que o inimigo tem roubado até agora, ele não tenha mais parte e ele seja anulado no nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor e pela tua misericórdia, porque ela se renova na cada manhã. Nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem dar um glória a Deus? Queridos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que essa semana, Senhor, seja semana de vitória, semana consagrada ao Senhor, semana de falar a outros do amor imensurável do Senhor. Amém? Pois só tu